Colo de amiga. Oi, amigas! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem. Finalmente, eu apresentei o meu TCC, gente. Que alegria! E esses dias, depois de ter apresentado o meu TCC, eu consegui fazer mais chamadas com as minhas amigas, conversar. E em uma dessas chamadas, teve uma amiga minha que me perguntou assim: Amiga, eu sou uma boa companhia? E eu me vi, gente, muito nessa pergunta. Eu sempre fui a pessoa que quis agradar a todo mundo. Na minha adolescência, na minha infância, eu sempre me moldei muito para ser aceita nos lugares, sabe? Dentro da minha casa, na escola, nas aulas de capoeira que eu fazia. Amores, já fiz aula de capoeira. E às vezes isso acontecia de forma muito inconsciente, mas quando eu me tornei adulta e comecei, sobretudo, a fazer terapia, eu percebi como essa minha tentativa de agradar ao outro me machucava. Eu não queria ser somente a boa companhia. Eu queria ser a melhor companhia, a mais agradável, a mais desejada. Eu lembro de visitar minhas amigas na infância e fazer de tudo para que as mães das minhas amigas gostassem muito de mim. E tudo isso era um mecanismo meu muito usado assim na tentativa de me sentir amada e pertencente, sabe? Aos lugares que eu frequentava, principalmente dentro da minha casa. Na minha cabeça, até pouco tempo, ser uma boa companhia significava corresponder e suprir todas as expectativas do outro. E eu consigo enxergar muito isso na minha relação materna, sabe? O quanto eu tentei por muito tempo ser tudo para minha mãe. Eu queria conseguir alcançar todos os sonhos dela, todos os desejos. E quanto mais eu tentava alcançar isso, mais eu me afastava de mim. E quando a minha amiga me fez essa pergunta, eu sou uma boa companhia? E para mim, ela é uma excelente companhia. Eu fiquei pensando o quanto a gente se culpa por, às vezes, não conseguir ser tão agradável e, entre aspas, interessante para as outras pessoas. Como se a gente precisasse, de alguma forma, ser a todo momento sorrisos, sabe? Só a pessoa que aceita tudo. Principalmente nós mulheres, que constantemente somos colocadas nesse lugar, assim. E por muito tempo, para mim, ser essa boa pessoa, essa boa companhia, significava não causar nenhum tipo de desconforto no outro, nenhum tipo de conflito ou algum clima desagradável. Tanto que eu já falei aqui no podcast que na minha casa, assim, durante a minha adolescência, até os meus 20 e poucos anos, eu tenho 26, mas até os meus 24 anos, eu era uma pessoa muito silenciosa dentro da minha casa. Justamente porque eu queria que os meus pais continuassem me enxergando como boa pessoa, boa companhia, para que eles continuassem me amando. E nessa lógica, eu negligenciava tudo o que estava me incomodando, sabe? Eu fui o tipo de adolescente que eu queria tanto agradar as outras pessoas que eu não conseguia bancar as minhas escolhas. Eu não tinha, assim, nem repertório para isso, sabe? Eu lembro de ter pastas secretas, assim, no meu celular para ninguém descobrir músicas ou artistas que eu gostava, só com medo de ser julgada. E daí, muitas vezes, eu fingia gostar, sei lá, de tal filme, de tal artista, só para me sentir parte, sabe? E hoje eu tenho plena consciência de como isso afetou a minha relação comigo. Eu demorei muito para descobrir as coisas que eu gostava, coisas básicas mesmo assim, porque tudo meu era muito pautado na opinião que a outra pessoa poderia formar sobre mim. E eu tinha medos gigantescos de ser julgada e depois desse julgamento ter que lidar com a
abandono. E quantas vezes, mesmo quando eu estava assim extremamente triste, eu fingia estar feliz e alegre só para ser uma boa companhia para o outro, sabe, amigas? Quantas vezes eu me espremi para caber em lugares que claramente não tinham nada a ver comigo. E nessa minha relação maternal assim, né, como eu tinha muito medo de desagradar e não ser a boa filha, eu acabei criando estratégias assim para esconder os meus desejos. Só que eu escondi tanto que eu sinto que eu acabei perdendo. Até mesmo na minha terapia, algumas coisas assim que eu gostava ou na adolescência ou na infância, eu não consigo me recordar. É como se eu tivesse recalcado, sabe? Colocado em um lugar assim muito específico e que infelizmente também é de muita dor. E pra mim, principalmente quando mais nova, eu pensava que uma boa companhia precisava, por exemplo, estar a todo momento falando, conversando, rindo, não poderia sentir raiva, não poderia ficar em silêncio. E eu só aprendi que pode ser diferente na vida adulta, construindo relações mais saudáveis, inclusive. Sobretudo assim com a minha namorada, sabe? Onde eu entendi que momentos de silêncio, de tédio, fazem parte e que eu não preciso estar o tempo todo sorrindo para que ela continue me amando. Que tem vezes que ela vai chegar aqui em casa e ela vai estar cansadona e eu vou estar cansadona e a gente não precisa ser a melhor companhia fazendo de tudo para alegrar o outro, sabe? Mas é justamente aceitando os nossos limites naquele momento, entendendo que é muito mais legítimo para a construção de uma relação, seja ela de amizade, de namoro, assumir que estamos cansadas, que não estamos bem, do que vestir máscaras, do que fingir algo que você não tá sentindo de verdade. E logo que eu recebi esse áudio da minha amiga, eu pensei, cara, é algo que eu ainda tô tentando trabalhar, porque por mais que eu compreenda que eu não preciso agradar todas as pessoas e ser a minha melhor versão sempre, eu ainda me pego tentando fazer isso. Ainda que de forma muito sutil e silenciosa, sabe? É como se, amigas, de certo modo, o meu corpo estranhasse o fato de que eu consigo e de que eu posso dizer não quando algo não me agrada, de que eu posso simplesmente desmarcar alguma coisa, de que eu não preciso estar a todo momento disponível. E agora que eu tô conhecendo novas pessoas aqui em São Paulo, né, criando esse lugar de amizade, de afetos, volta e meia eu preciso me lembrar disso, de que eu não preciso bancar algo que eu não sou só para que aquela pessoa fique na minha vida, só para dizer eu tenho uma amizade, eu tenho determinada relação. Eu prefiro muito mais, hoje em dia, ter poucas amizades onde eu consigo demonstrar a minha vulnerabilidade sem medo de ser julgada, do que ter várias relações onde eu fico a todo momento tentando agradar a todas as pessoas, quando no fundo eu só tô me afastando de mim mesma. Mas é estranho pra mim ainda, sabe? Eu não tenho memórias da minha adolescência, por exemplo, ou do início da minha vida adulta, com 20, 21 anos, onde eu digo não para uma amiga. Eu sempre disse sim para o outro, enquanto eu me dizia vários nãos assim. E hoje eu tô tentando me dizer mais sim, mas ainda é uma grande dificuldade. Um lugar que eu ainda tô lapidando para que eu não me sinta tão culpada. Porque é justamente isso. Quando eu me percebo não sendo a melhor companhia, a mais agradável, o primeiro sentimento que me invade é o da culpa. Eu percebo muito isso morando agora com a minha namorada, né? E é muito interessante perceber, e louco também, que algumas expectativas sou eu mesma que coloco para mim, como se eu tivesse que alcançar esse lugar para daí eu dizer sim, nossa, eu tô valendo a pena, sabe? E isso não precisa existir. E tem sido um tema frequente na minha terapia, amigas. O quanto eu busco ser útil, sabe? E memorável, assim, para todas as minhas relações. Recentemente, eu até recebi mensagem de outra amiga minha, falando que ela estava com um grupo de pessoas e todas estavam me elogiando,
falando de algum modo assim, e ela colocava na mensagem, né? Nossa, amiga, você é tão querida, você é tão amada. E quando eu li aquilo, apesar da grande felicidade que me invade, eu fico muito preocupada de não conseguir mais ocupar esse lugar, de decepcionar o outro. E por isso que eu nunca me esqueço daquela frase da Ana Sui, assim, para que eu não me cobre tanto. Se tudo der certo, você vai decepcionar alguém. E eu sinto que essa frase se encaixa bem quando a gente pensa nessa relação de agradar ao outro e tentar sempre ser a melhor companhia possível. Até porque, amigas, permanecer nesse lugar é tão exaustante. Socializar por si só depois da pandemia já virou uma questão. Ainda mais quando a gente fica negligenciando demais os nossos limites. Não assumindo os nossos gostos, não assumindo a nossa personalidade. Eu sempre fui a pessoa também que queria ser amiga dos homens. Sabe? Porque na minha cabeça, ser aceita pelos meninos era um grande aval de que eu era uma pessoa muito legal e bacana. Mas ainda bem que isso nunca deu certo. Essa minha tentativa, assim, falhou muito, e todas as relações de amizade que eu criei ao longo da minha vida sempre foram com mulheres, assim. É claro que nem todas essas relações foram fáceis. Em muitas, eu me forcei a ser uma pessoa que eu não era, tentando ser essa boa companhia, e eu só me frustrei e me machuquei. E quando eu tento fazer isso no agora, eu revisito essas memórias e percebo o quanto essa tentativa, ela só nos afasta da gente. E nesse meu processo de entender o que é ser uma boa companhia, eu percebi que antes eu tentava agradar até nos detalhes assim mais sutis, sabe? Durante muito tempo, inclusive, isso se refletia até no jeito que eu me vestia. Principalmente assim, amigas, na época do colégio. Quando eu escolhia uma roupa, sempre envolvia muito medo, sabe? Medo de aparecer demais, medo de aparecer de menos, de chamar a atenção de alguma forma, e entender que eu não preciso corresponder com todas as expectativas me fez perceber que eu posso me vestir, inclusive, até com mais liberdade, sabe? E com mais estilo também. Principalmente aqui em São Paulo, eu tenho testado coisas novas assim. E falando em liberdade e em estilo, o episódio de hoje, mais uma vez, com muita alegria, tem o apoio da Insider. As peças da Insider são super versáteis, com tecidos tecnológicos que respiram. Assim, é uma delícia. Secam rápido, não amassam e te acompanham na rotina com conforto e com estilo. E eu tô adorando me vestir assim de forma mais prática, mas ao mesmo tempo me sentindo estilosa e também confortável, que é uma coisa importante. E é claro, tem cupom de desconto pra gente. Com o cupom Colo de Amiga, você garante 15% de desconto. É só acessar o site da Insider pelo meu link, que o meu cupom já aparece automaticamente no carrinho. Esses dias eu usei uma saia azul da Insider que, assim, amigas, eu amei. Eu tô testando cores, tá? Eu sempre fui uma pessoa que usei muito preto, mas eu estou me abrindo para outras possibilidades. E no site vocês encontram várias peças e o link tá aqui na descrição desse episódio. E comprando com esse cupom, você também, é claro, apoia o meu podcast. Inclusive, o podcast é um lugar que eu sempre me questiono, assim, se eu estou sendo uma boa companhia para vocês. Mas eu acredito que sim, por toda a troca honesta que a gente tem aqui. E isso me faz lembrar um livro que eu já falei aqui no Colo de Amiga, que é o livro da Bell Hooks, Tudo sobre o Amor, onde ela coloca que o amor próprio, né, só é construído em comunidade. E o Colo de Amiga, pra mim, é uma grande comunidade. Inclusive, se você quiser fazer parte do nosso canal do WhatsApp, tem um link aqui também na descrição desse episódio. Eu criei justamente nessa intenção da gente gerar uma comunidade de afeto ainda mais próxima, porque isso é fundamental para que a gente consiga se olhar com mais carinho, entendendo, por exemplo, que ser uma boa companhia não significa ser a pessoa que corresponde a todas as expectativas do outro. Que é bem melhor construir relações onde a gente consiga ser honestas em relação aos nossos sentimentos, do que ficar usando máscaras, porque isso só faz com que a gente se distancie da gente e dos nossos desejos, dos nossos sonhos. Por muito tempo da minha vida, além, né, de tentar ser amiga,
amiga dos meninos, eu fui rodeada por garotas e colegas que tinham realidades distintas da minha. E é muito difícil gostar de si quando você não tem referências próximas, quando você não consegue se enxergar. E a maioria das minhas amigas e colegas, assim, na minha adolescência, por exemplo, eram todas brancas, com cabelos, assim, extremamente lisos, com condições financeiras diferentes, assim, demais. E eu passei um bom tempo da minha vida tentando ser essas garotas, sabe? E quando eu comecei a ler Mulheres Negras, exatamente no ano de 2020, que foi também o período que eu entendi que a terapia seria algo muito importante para mim, e quando eu li isso no livro da Hooks, a importância, né, da comunidade para construir uma relação de afeto consigo mesma, eu comecei a construir amizades com pessoas as quais eu conseguia me perceber. E daí, quando eu vi, eu estava saindo com as minhas amigas todas cacheadas, muitas amigas bissexuais, muitos amigos gays, e com toda honestidade do meu coração, amigas, como foi importante a construção desses laços para que eu começasse a gostar um tiquinho mais de mim. Sabe? Porque como as minhas amizades antes eram muito, assim, distintas mesmo da minha vida, eu tinha a sensação de que minha existência era errada. E eu passei um bom tempo em uma luta, em uma corrida contra mim, sem nem perceber. E quando eu comecei a construir esses laços, assim, onde eu me enxergava no olhar de uma amiga, por entender exatamente o que eu tinha vivenciado, foi quando eu parei de lutar mais assim e correr contra mim mesma. Eu sempre digo aqui no podcast que eu compreendo o amor próprio como esse verbo de ação que ele é e que ele oscila. Às vezes eu estou me amando, às vezes não. E é muito sólido quando você consegue falar sobre uma experiência e outra pessoa automaticamente te entende e você vê que você não está sozinha. E são nesses momentos que a gente vai construindo uma relação de afeto com a gente, entendendo que alguns dias serão, assim, maravilhosos e outros vão oscilar, sabe? Em outros dias você pode querer passar o dia na cama sem falar com ninguém. E isso não significa que você não seja uma boa companhia, uma boa pessoa. Um dos momentos mais importantes, assim, da minha vida foi justamente quando eu tava muito, muito mal da minha depressão. Minha cama toda bagunçada, cheia de roupas. E essa mesma amiga que me mandou um áudio perguntando se eu era uma boa companhia, a gente morava juntas, ela deitou na minha cama e a gente ficou lá, em silêncio, sabe? E depois de um tempo ela falou assim: amiga, quer comer banana cozida? Daí a gente comeu assistindo série. E pra mim isso foi suficiente naquele momento, porque eu me vi fora daquela minha tentativa de ser sempre a mais legal, de ser sempre a mais disponível, a mais alto astral, assim. Eu me vi em um lugar de extrema vulnerabilidade, mas sem temer tanto por estar ali. Sabe, amigas? Vocês já passaram por algo parecido, assim? Comentem aqui. De ficar feliz ao se perceber vulnerável com alguém que você ama. Eu fico muito indignada quando eu vejo mulheres que só consomem homens, sabe? Só leem livros escritos por homens, só acompanham homens, porque isso é muito perigoso, amigas. Fica difícil a gente construir uma relação de afeto com a gente quando até aquilo que a gente consome não condiz com a nossa realidade em algum lugar, sabe? E talvez seja esse um dos motivos que eu criei o Colo de Amiga, que inclusive, se você gosta do Colo de Amiga, favorita ele aqui no Spotify, isso me ajuda muito, mas é porque eu não conseguia me enxergar em determinados lugares, principalmente nesse de ter sido a filha perfeita, a filha boazinha, assim. Eu sempre escutava a partir de uma perspectiva de uma psicóloga ou de uma mãe falando, e eu queria muito ser compreendida por uma filha, sabe? Por alguém que vivenciou algo muito semelhante como o meu. Querendo ou não, ocupar esse lugar da filha perfeita também refletiu nas minhas outras relações, né? De amizade, de namoro. E eu tinha medo de não ser boa o suficiente para as pessoas, de não agradá-las e elas me abandonarem, me deixarem assim de lado. E foi difícil perceber que quando você começa a impor limites,
a dizer não, algumas relações, elas podem de fato se romper. Mas, mais uma vez, é melhor ter poucas relações onde a gente consiga exercer e demonstrar a nossa vulnerabilidade do que ficar tentando agradar pessoas enquanto a gente só se machuca. E tem ferida que a gente finge que não tá existindo, né? Incômodo que a gente vai escondendo, como se depois todos esses incômodos não fossem se tornar algo maior que nos causam muita dor. E tem dor que a gente finge que não existe, né? Ah, isso daqui eu vou deixar passar, isso daqui não me afetou tanto. Mas tudo isso, minha amiga, quando junta, é uma dor danada. E a gente não precisa chegar aos nossos limites para manter uma relação, seja ela qual for, sabe? E algo que eu acredito que seja importante é se questionar também por que você se importa tanto em ser uma boa companhia para o outro e não se importa em ser uma boa companhia para você. E eu sempre falo aqui no podcast que se eu pudesse voltar no tempo e falar algo com minha versão do passado, eu falaria tal coisa, eu falaria X coisas, mas assim, eu também posso falar coisas pra minha Sofia do presente e eu esqueço. Eu sinto que eu cobro muito de mim, amigas. Tô sempre, sabe, me dirigindo palavras assim, fortes, que são desnecessárias e esqueço das coisas que eu posso me lembrar no agora. Tem tanta coisa legal que eu faço comigo. Por exemplo, eu adoro colocar karaokê na televisão e cantar. E eu esqueço, sabe? De lembrar desses momentos que eu vou criando e fazendo, desse diálogo que eu tenho com o meu próprio corpo. E eu fico só no desejo de voltar no passado para falar algo para minha versão mais nova, esquecendo de cuidar do que eu tenho agora, que é a minha relação com a minha versão atual. E ser uma boa companhia para mim é o que mais me interessa. Porque quando eu acordo sozinha, muitas vezes, seja aqui em São Paulo, ou em Salvador, ou em qualquer outro lugar do mundo, sou eu que tô comigo. Quando eu enfrento os meus maiores medos, na maioria das vezes, sou eu que tô comigo. E é injusto eu esquecer de proferir palavras de afetos pra mim. Como é que eu me preocupo tanto em ser uma boa companhia para o outro, quando nos momentos mais, assim, singelos de aperto, quem segura minha mão antes de todo mundo sou eu. E não que eu não tenha pessoas que me amem, eu tenho certeza disso, mas eu tenho plena certeza também do quanto eu tento estar mais próxima de mim. E eu poderia reconhecer mais isso. Eu deveria reconhecer mais os movimentos que eu faço para celebrar a minha existência, porque até quando eu tô celebrando, eu tô me cobrando. E é muito difícil falar isso. Às vezes, a gente trata essa coisa de se conhecer, de autoconhecimento, como se fosse uma linha com um objetivo de chegada, né? E é tão perigoso ficar só focada no resultado e esquecer de tudo que você tá fazendo por você. Antes de gravar esse episódio, eu gravei outro, só que por algum motivo, o microfone não estava ligado. E eu me cobro muito nesses momentos. Mas eu tenho certeza que se fosse uma amiga e eu estivesse junto com ela, eu não falaria as coisas que eu pensei sobre mim. Eu teria agido de uma forma muito mais carinhosa e muito mais cuidadosa. Por isso que pensar em ser uma boa companhia, o que é ser uma boa companhia para o outro quando você não consegue ser para você. E daí a importância de nutrir momentos e memórias assim especiais, sabe, com a gente, de realmente tirar um momento da sua semana para se levar para passear e se ver e se perceber em meio à multidão, ainda que sozinha, mas lembrar que você pode ser uma boa companhia para si. Recentemente, eu recebi uma carta de um ouvinte do Colo de Amiga, Maria, onde ela escreveu que em determinado episódio eu tinha falado que eu não conseguia enxergar a minha vida para além da dor e como isso reverberou muito nela. E a coisa que eu mais tenho tentado fazer, amigas, agora é ver o que existe em mim para além da dor. Por isso que nesses momentos onde eu faço karaokê na sala da minha casa e consigo ser assim, mesmo que em pequenos instantes, a minha companhia favorita, são nesses momentos que eu vejo a possibilidade de criar uma vida para além da dor. Principalmente para mim que estou convivendo com os altos e baixos da minha depressão e não está sendo fácil. Alguns dias parecem mais fáceis, mas daí quando eu começo a lidar, né, com as coisas da vida adulta, eu percebo que eu ainda tenho muita coisa assim pra elaborar, pra cuidar em mim. E ser uma boa companhia pra mim é aceitar que às vezes
eu vou ser o meu pior. Eu vou ser, assim, só os meus defeitos. E Maria, isso fica como uma mensagem pra você, mas também pra todas as amigas que escutam o Colo. Incrivelmente, existem outras possibilidades para além da dor. E é possível coexistir nesse lugar, sabe? De bagunça e de ordem. De dor, mas de alegria. De tristeza, mas de desejo. E é justamente essa complexidade que me interessa, amigas. Eu sinto que quando eu tentava me encaixar no que as outras pessoas queriam pra minha vida, ter os mesmos gostos, assim, que todo mundo, ou ser muito diferente pra ser vista como alternativa, eu tentava enxergar a minha existência de forma muito simples e muito linear. E isso fez com que, em alguma medida, eu esquecesse que eu sou muitas coisas, assim. Eu posso ser uma boa companhia, mas eu também posso ser desastrosa, e uma coisa não elimina a outra, sabe? Isso não faz de mim uma pessoa ruim. Quando a minha amiga me mandou esse áudio, foi muito porque ela estava se sentindo culpada por não ter sido uma boa companhia para o namorado dela também. E muitas vezes eu me cobro isso em relação ao meu relacionamento, né? Querendo ser sempre uma ótima ali pessoa para ficar ouvindo e conversando. E aconteceu uma situação com a minha namorada Sofia que eu estava chateada. Eu não quis verbalizar as minhas chateações, assim. E eu fui uma péssima companhia pra ela, sabe? Eu tenho plena convicção disso. E minha amiga tinha passado pela mesma situação com o namorado e tal. A gente não verbalizou as nossas questões e agimos de uma forma nada legal. E é justamente essa sensação da culpa que me aflige, sabe? Quando eu chego em casa de algum rolê que eu fiz, eu fico me perguntando, será que eu falei algo demais? Será que eu deveria ter agido daquela forma? Pensando que a pessoa já tem todos os motivos do mundo pra me odiar. E constantemente eu estava fazendo isso. Eu chegava em casa depois do rolê e ao invés de perguntar pra pessoa, e aí, chegou bem? Foi muito legal hoje? Eu estava, de verdade, assim, amigas, com a mania de rever tudo que eu tinha dito e falar, desculpa se eu falei isso, te machucou, etc e tal. E coisas que existiam só na minha cabeça. Porque ninguém cobra mais de mim do que eu mesma. Ninguém exige mais de mim do que eu. É impressionante. É rindo pra não chorar, na verdade é chorando e rindo, isso que tá acontecendo. E é por isso que às vezes eu preciso, assim, colocar a mão na minha cabeça, sabe? Me fazer um cafuné e entender que essa culpa eu não preciso carregar. Eu aprendi isso muito, inclusive, com a minha namorada, né? Sofia, diferente de mim, que sou tagarela, ela é muito mais introspectiva, até tímida também. E os momentos de silêncio que a gente tem dentro da nossa relação, pra mim, assim, eles são primordiais, porque me ensinou que existe um conforto no que não é dito, mas no que é sentido, na troca de olhar. E isso também é ser uma boa companhia, porque às vezes a gente tá sentindo tanta coisa que a gente não tá nem sabendo lidar, que a gente só quer ficar quietinha. E é possível ficar quietinha sem se culpar por isso, sem se achar a pior pessoa do mundo, amigas. Pelo menos eu tô tentando. Vocês se cobram também nesse lugar de querer sempre agradar e ser uma boa companhia para as outras pessoas? Se nem o mundo é 100% cor-de-rosa e só alegria e só arco-íris, não tem como a gente exigir isso da gente, sabe? Querendo sempre ser a mais divertida, a mais educada, a mais boazinha. Como a minha família tinha muito, né, essa dificuldade de comunicação, até hoje, infelizmente, eu também tinha para mim que ser uma boa companhia era ser uma pessoa que não trazia desconfortos para a roda, sabe? Que não causava conflitos, que acatava todas as decisões. E hoje, quando eu paro para pensar assim na minha trajetória de vida, eu observo que os momentos que eu mais consegui me impor, eles foram extremamente recentes. Eu aprendi a me colocar e assumir o meu desconforto desses dias pra cá. E ainda faço desconfortável, mas entendendo que é importante dizer o que não me agrada, por mais que isso decepcione algumas pessoas. Porque no fundo, quando a gente pensa em ser uma boa companhia para o outro, tá muito relacionado a isso, né? Ao nosso medo de decepcionar, de não ser talvez convidada novamente, de ser deixada para trás. Mas o quanto você não tá se decepcionando também, sustentando uma coisa que nem é mais viável para você. Esse episódio me pegou de jeito, hein?
bem? Antes dos conselhos, não esquece de favoritar o podcast e comentar aqui o que você achou. Sophie, assim como você, eu também tenho um irmão mais novo. E às vezes eu percebo que eu estou sendo mãe do meu irmão. Eu quero proteger ele de tudo que eu vivi, das dores que eu senti e fico tentando guiar cada passo. Como é que você agiria nesse lugar? Amiga, tem um texto que eu escrevi para o meu irmão mais novo, Saulinho, coisa mais preciosa da minha vida, que eu digo que eu queria poupar ele de todas as dores, assim, do mundo. Mas, caso eu faça isso, eu impediria ele da coisa que é mais importante, que é crescer. Não moro mais com meu irmão, mas por muito tempo eu maternei Saulo. Inclusive, tema de terapia meu também. Mas uma coisa que é importante é diferenciar proteção de presença, sabe? Que é possível você dar apoio e mostrar para ele que ele pode contar com você, mas as decisões devem partir, por exemplo, ou da sua mãe ou do seu pai. Por mais que você não concorde, o que você pode fazer é conversar com seus pais, e eu entendo que isso também não é fácil. Conversar com seu irmão, mostrar apoio para ele ou dizer como você agiria no lugar, mas é muito importante que a gente dê espaço para que os nossos irmãos também criem as próprias estratégias assim de vida, sabe? Porque ele não vai ter você a todo momento. E a gente não tem esse poder de poupá-los de nenhuma dor assim. A gente pode segurar na mão, curar de uma ferida, lavar algum tipo de ralado no joelho e ter um cuidado gigantesco, inclusive, para que ele também não te enxergue da mesma forma. O elo de irmão é realmente para mim uma das coisas mais genuínas e bonitas que eu já experimentei, mas eu entendo que a única vida que eu consigo viver é a minha. Saulinho que vai traçar os caminhos dele. Eu vou estar sempre aqui, mas entendendo que eu sou a irmã e não a mãe. E isso é algo importante, amiga, de você se lembrar também. Amigas, espero que vocês tenham gostado desse episódio, que tenha sido um colo para vocês, assim como foi para mim. Um beijo